Na pacata cidade de Imperial, Nebraska, em uma manhã aparentemente comum de primavera de 2003, um pequeno incidente médico mudaria para sempre a vida da família Burpo. O que começou como uma rotina simples de uma família unida acabou se transformando em um dos acontecimentos mais angustiantes e inexplicáveis que a comunidade já havia presenciado. Mal sabiam eles que um simples diagnóstico errado levaria a um confronto direto com a fragilidade da vida e a revelação de algo muito maior, algo que desafia a lógica e a fé. Tudo começou quando Colton, um menino de apenas 4 anos, começou a se queixar de dores no estômago. Para seus pais, Todd e Sonia, isso parecia apenas mais uma febre passageira, típica de crianças nessa idade. Com a vida agitada que levavam, Todd, pastor local, voluntário em diversas atividades da comunidade e um pai dedicado, mal tinha tempo para respirar. Sonia, professora e mãe, fazia malabarismos para cuidar das crianças, especialmente de Colton e sua irmã Cassie. Apesar disso, a casa Burpo era cheia de risos, amor e uma rotina que funcionava bem dentro de seus limites. No entanto, algo sobre a dor de Colton não parecia comum. Sua febre piorava, e as reclamações se transformaram em gritos de dor. O menino, conhecido por sua energia interminável e curiosidade, tornou-se pálido, fraco e apático. A preocupação inicial de Sonia logo deu lugar ao pânico. Ela sabia, no fundo do coração, que algo estava muito errado. Mesmo assim, a visita ao médico local não trouxe respostas. Eles foram orientados a hidratar o garoto e esperar, mas as dores não diminuíam, pelo contrário, intensificavam-se a cada dia. Se essa história está tocando seu coração, tire um momento para refletir e compartilhar seus pensamentos conosco. Sua opinião é muito importante e pode ajudar a espalhar essa mensagem de amor e esperança para mais pessoas. Compartilhe este relato com alguém especial que pode estar precisando de conforto ou inspiração. Juntos, podemos fazer a diferença. Todd tentava manter a calma. Ele dizia a si mesmo e a Sonia que era apenas uma virose, algo passageiro. Mas às noites em claro, observando Colton gemer de dor enquanto segurava seu estômago, começaram a corroer sua fé de que tudo ficaria bem. Quando Sonia ligou para Todd no trabalho, chorando e implorando que voltasse para casa imediatamente, ele sabia que não podia mais ignorar o que estava diante de seus olhos. Chegando em casa, Todd encontrou Sonia à beira do desespero e Colton sem forças até mesmo para abrir os olhos. Sem perder mais tempo, eles voltaram ao consultório médico. Dessa vez, o olhar do médico mudou ao ver o estado crítico de Colton. Ele os instruiu a correr para o hospital mais próximo, alertando que a situação era gravíssima. A viagem para o hospital foi uma das mais longas e angustiantes da vida dos Burpo. Colton, no banco de trás, estava inerte, com a pele tão pálida que parecia translúcida. Todd dirigia com as mãos tremendo no volante, enquanto Sonia, entre soluços, segurava a mão do filho. Durante o percurso, apenas um pensamento ecoava em suas mentes: que Deus nos ajude. Ao chegar ao Great Plains Regional Medical Center, os médicos rapidamente diagnosticaram um problema. O apêndice de Colton havia se rompido, espalhando toxinas perigosas por todo o corpo. Era uma emergência médica que exigia intervenção imediata. Todd e Sonia ficaram paralisados ao ouvir as palavras do médico. Se não agirmos agora, ele não vai sobreviver. O peso dessas palavras caiu sobre eles como uma tempestade, esmagando qualquer esperança que ainda mantinham. Enquanto Sonia desabava em lágrimas, Todd tentava manter uma fachada de força. Ele sabia que precisava ser a âncora de sua família naquele momento. Porém, por dentro, sentia-se completamente despedaçado. Sua mente vagava, revisitando cada momento com Colton, cada sorriso, cada brincadeira, cada promessa feita. A ideia de perder seu filho era insuportável. Antes de Colton ser levado para a cirurgia, Todd se aproximou da maca, segurou o rosto do filho e sussurrou: "Eu te amo, campeão." Com um esforço quase sobre-humano, Colton abriu os olhos e respondeu, em um fio de voz: "Também te amo, papai." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Todd como um eco doloroso enquanto a equipe médica o levava para a sala de cirurgia. A espera foi torturante. Todd andava de um lado para o outro na sala de espera, sem conseguir se sentar. Ele tentava rezar, mas sua mente estava tão sobrecarregada que as palavras simplesmente não vinham. Tudo o que podia fazer era clamar silenciosamente a Deus, implorando por um milagre. Sonia, por sua vez,
Não conseguia parar de chorar, sendo consolada por alguns amigos e parentes que haviam chegado ao hospital para apoiar a família. Enquanto isso, na sala de cirurgia, Colton enfrentava a luta mais difícil de sua vida. O pequeno corpo, já fragilizado pela infecção, parecia estar à beira de desistir. A equipe médica fazia o possível para estabilizá-lo, mas o cenário era crítico. Durante a operação, o coração de Colton quase parou. Houve um momento em que os monitores dispararam alarmes, e os médicos temeram pelo pior. Nesse instante, uma estranha quietude tomou conta da sala. O que aconteceu a seguir desafiaria a compreensão de todos, mas naquele momento, ninguém sabia o que Colton estava experimentando. Enquanto o corpo do menino lutava contra a morte, algo inexplicável parecia estar acontecendo em outra dimensão. Enquanto a cirurgia continuava, algo absolutamente inexplicável aconteceu. Colton, imóvel e inconsciente na mesa de operações, mais tarde descreveu uma experiência que deixou seus pais perplexos. Ele contou que, de repente, sentiu como se estivesse deixando o próprio corpo, flutuando acima da sala de cirurgia. Lá de cima, observava os médicos trabalhando freneticamente para salvar sua vida. Ele via o suor escorrendo pela testa do cirurgião e o foco intenso nos olhos de cada membro da equipe médica. Era como se ele estivesse presente, mas ao mesmo tempo desconectado, assistindo tudo com uma clareza assustadora. O relato de Colton não se limitou ao que acontecia na sala de cirurgia. Ele descreveu a sala de espera onde seus pais estavam. Ele viu sua mãe, Sônia, chorando ao telefone, a voz embargada enquanto tentava explicar a situação para algum familiar. Ele também viu seu pai, Todd, andando de um lado para o outro, com a cabeça baixa, aparentemente rezando em silêncio. Colton afirmou que podia sentir a angústia e o medo de seu pai, mesmo estando fisicamente distante. Para um menino de apenas 4 anos, os detalhes eram incrivelmente precisos, como se ele estivesse ali de corpo e alma. Quando Colton finalmente acordou após a cirurgia, Todd e Sônia estavam ao seu lado, exaustos, mas aliviados por ele ter sobrevivido. Eles seguravam suas pequenas mãos, sussurrando palavras de amor e encorajamento. Porém, o alívio foi rapidamente substituído por preocupação, já que os médicos deixaram claro que, embora Colton tivesse superado o pior, o risco de complicações ainda era significativo. Nos dias seguintes, enquanto ele se recuperava, algo inesperado começou a acontecer. Tudo começou de maneira inocente. Durante uma conversa casual, Colton mencionou que tinha visto seus pais durante a cirurgia. Todd e Sônia trocaram olhares confusos. Como ele poderia ter visto algo se estava inconsciente? Quando perguntaram por mais detalhes, ficaram completamente atonitos. Colton descreveu com precisão onde cada um deles estava na sala de espera, o que estavam fazendo e até pedaços das conversas que Sônia teve ao telefone. Ele falou com a simplicidade e naturalidade de uma criança, sem perceber o quão impossível tudo aquilo parecia. A revelação abalou Todd e Sônia profundamente. Enquanto tentavam processar o que haviam acabado de ouvir, Colton continuou. Ele contou que havia sido levado para um lugar acima do hospital, para um local onde tudo parecia estar envolto em luz. Disse que se sentiu seguro e aquecido, como nunca havia sentido antes. Eu fui para o céu, disse ele, olhando nos olhos dos pais com a sinceridade típica de uma criança. As palavras de Colton eram simples, mas carregavam um peso que Sônia e Todd mal conseguiam suportar. Nos dias que se seguiram, Colton começou a compartilhar mais detalhes sobre sua experiência, mas não de forma linear. Suas descrições surgiam espontaneamente, entre conversas triviais sobre outros assuntos. Ele falou sobre um lugar de cores tão vibrantes que pareciam vivas, um céu que brilhava sem a necessidade de um sol e uma música tão harmoniosa que preenchia seu coração com uma alegria indescritível. Para Todd e Sônia, que ainda estavam emocionalmente abalados pela experiência de quase perder o filho, essas histórias pareciam impossíveis, mas ao mesmo tempo, estranhamente reconfortantes. Então, um dia, enquanto descansava em casa, Colton mencionou algo que paralisou Sônia. Eu vi o Pop, disse ele com a certeza tranquila de quem fala sobre algo óbvio. Sônia sentiu o coração acelerar. Você viu meu pai? Perguntou, tentando esconder a emoção na voz. Sim, respondeu Colton com um sorriso. Ele estava muito feliz em me ver. O que Colton descreveu a seguir deixou Sônia e Todd completamente desconcertados. Ele falou sobre um homem de aparência jovem,
com cabelos escuros e um sorriso caloroso. Intrigado, Todd foi buscar um álbum antigo de fotos da família. Ele folheou as páginas lentamente, mostrando a Colton imagens de pessoas que ele poderia reconhecer. Quando chegaram a uma foto em preto e branco de Pop quando jovem, os olhos de Colton brilharam. "É ele!" exclamou com entusiasmo. Era impossível. Colton nunca havia visto aquela foto antes, já que o avô havia falecido antes mesmo de ele nascer. A única imagem que ele conhecia era de Pop já idoso, com cabelos brancos e rosto envelhecido. Sônia mal conseguia conter as lágrimas. Aquilo era mais do que uma coincidência, era uma prova de que algo extraordinário havia acontecido. Ainda assim, a mistura de emoções era esmagadora: tristeza, alívio, dúvida e uma sensação inexplicável de paz. Os relatos de Colton não pararam por aí. Ele continuou descrevendo o céu com detalhes que pareciam além da compreensão de uma criança. Falou de árvores e flores tão vibrantes que pareciam cantar e de uma luz que emanava de tudo ao redor, sem vir de um lugar específico. Para Todd e Sônia, cada novo pedaço da história os puxava para uma realidade completamente nova, desafiando tudo o que acreditavam saber sobre a vida e a morte. Um dia, Colton fez outra revelação que deixou os dois em completo silêncio. "Eu conheci minha irmã", disse ele, como se fosse algo completamente normal. Todd e Sônia se entreolharam, confusos. "A Cassie?", perguntou Todd, tentando entender. Colton balançou a cabeça. "Não, minha outra irmã." O peso dessas palavras caiu sobre o casal como um raio. Eles nunca haviam contado a Colton sobre o aborto espontâneo que Sônia sofreu antes dele nascer. "Ela disse que te ama", continuou Colton, "e está esperando vocês." Sônia sentiu um nó na garganta. Todd mal conseguia falar. O choque foi substituído por uma onda avassaladora de emoção. Aquilo era algo que Colton não tinha como saber. Ele descreveu uma menina radiante, com um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor, dizendo que ela estava feliz e que os amava. As palavras de Colton trouxeram uma mistura de consolo e espanto. Enquanto ele continuava a contar suas experiências com uma clareza perturbadora, Todd e Sônia perceberam que estavam diante de algo que transcendia qualquer explicação lógica. O rosto de Sônia ficou pálido, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela sabia exatamente o que Colton estava dizendo, mas era difícil acreditar. Como ele poderia saber? Anos antes de Colton nascer, Sônia sofreu um aborto espontâneo, uma experiência dolorosa que ela e Todd raramente mencionavam, nem mesmo entre si. Eles nunca contaram a Colton sobre isso. Ele era jovem demais para entender, e os dois haviam decidido protegê-lo da tristeza dessa perda. Ainda assim, lá estava ele, falando sobre uma irmã que nunca soube que existia. As mãos de Sônia tremiam quando ela, com voz suave, perguntou: "Como ela era, Colton?" O rosto do menino se iluminou, e ele respondeu com entusiasmo. "Ela tinha cabelo escuro como o seu, mamãe, e estava muito, muito feliz." Ele continuou, com a naturalidade de uma criança. "Ela me abraçou e disse que não pode esperar para te ver no céu um dia." Sônia não conseguiu conter as lágrimas. Ela desabou em um choro profundo, como se todos os sentimentos enterrados por anos tivessem sido desenterrados de uma só vez. Todd a envolveu em um abraço apertado, tentando confortá-la, enquanto ele próprio sentia lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Eles haviam lamentado aquela perda de maneira silenciosa e privada, mas agora, de alguma forma, estavam diante de uma prova inesperada de que sua filha perdida ainda existia, que ela estava feliz e esperando por eles. Colton parecia confuso com a reação dos pais. Para ele, aquela reunião no céu havia sido algo alegre. "Ela está bem", disse ele, com convicção, tentando tranquilizá-los. "Ela não está triste. Ela ama vocês dois muito." As palavras de Colton atingiram Sônia como um golpe físico. Era o tipo de conforto que ela sempre desejou, mas nunca ousou esperar. Ela percebeu, ali mesmo, que sua filha perdida não estava realmente perdida. Ela estava segura, feliz e os esperava em um lugar cheio de amor. A revelação também mudou algo dentro de Todd. Como pastor, ele havia passado anos consolando outras pessoas, pregando sobre o amor de Deus e a promessa do céu. No entanto, em momentos privados, ele lutava com suas próprias dúvidas. O sofrimento e a dureza da vida frequentemente testavam sua fé.
Mas ouvir Colton falar com tamanha certeza foi como uma mensagem direta de Deus. Era um lembrete de que cada vida, não importa quão curta, fazia parte de um plano maior. Com o passar dos dias, Colton continuava a compartilhar fragmentos de suas experiências. Um dia, enquanto estava sentado no sofá ao lado de Todd, ele mencionou casualmente ter conhecido um homem que lhe disse o quanto o amava. Ele tinha mãos grandes e fortes, disse Colton, e ele sorria muito. Todd, intrigado, perguntou, quem era ele? Colton olhou para cima, seus olhos brilhando. Era Jesus, disse ele, como se fosse óbvio. Ele é muito legal, papai. Ele ama todo mundo. O coração de Todd disparou. Ele sempre ensinara seus filhos sobre Jesus, mas ouvir seu filho falar como se o tivesse encontrado pessoalmente era algo quase impossível de compreender. Como ele era? Todd perguntou, a voz baixa, hesitante. Colton fez uma pausa, buscando as palavras certas. Ele tinha cabelo castanho e uma barba, começou. E os olhos dele eram como o oceano. Eles eram cheios de amor, como se ele soubesse tudo sobre mim e me amasse mesmo assim. A descrição era simples, mas tocante. Colton falou sobre como Jesus usava uma túnica branca com uma faixa roxa e tinha marcas nas mãos e nos pés. Todd sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia exatamente o que Colton queria dizer com marcas, os ferimentos da crucificação. Era um detalhe que Colton não poderia saber, algo que ele era jovem demais para entender plenamente, mas que ele descrevia com a confiança de alguém que havia visto com os próprios olhos. Jesus disse algo para você? Todd perguntou, com a voz quase falhando. Colton franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar com precisão. Ele disse que não era minha hora ainda, respondeu. Ele disse que eu tinha que voltar porque tinha trabalho para fazer. As palavras do menino, embora ditas calmamente, carregavam um peso que deixou Todd sem fala. Ele puxou Colton para um abraço apertado, como se tentasse protegê-lo da imensidão do que ele havia acabado de dizer. Sônia se juntou a eles, envolvendo os dois com os braços. Os três ficaram sentados juntos em silêncio, tentando absorver a magnitude do que tinham acabado de ouvir. Era mais do que um simples relato de uma experiência de quase morte. Para eles, aquilo parecia um vislumbre do divino, uma mensagem que transcendia tudo o que conheciam. A partir daquele momento, a vida dos Burpo mudou para sempre. O que antes era apenas fé tornou-se uma certeza inabalável. Eles começaram a ver as palavras de Colton como um lembrete de que suas crenças não eram em vão, de que o céu era real e de que cada vida, mesmo aquelas que pareciam ter sido perdidas, fazia parte de um plano perfeito. Enquanto Colton continuava a se recuperar, Todd e Sônia enfrentavam uma enxurrada de emoções. Eles eram incrivelmente gratos por seu filho ter sobrevivido, mas também estavam sobrecarregados pelo relato que ele compartilhava. Cada detalhe que Colton contava parecia quase impossível, mas ao mesmo tempo, inexplicavelmente verdadeiro. Para Todd, era como se ele estivesse ouvindo uma confirmação direta de tudo o que pregara durante anos. Para Sônia, era uma fonte de conforto que ela nunca esperou encontrar. Algumas semanas depois, enquanto Colton se fortalecia, ele começou a mencionar outros detalhes de sua experiência. Cada revelação parecia mais surpreendente do que a anterior. Todd e Sônia tentavam conciliar as histórias do filho com suas próprias crenças e experiências. Eles haviam lido a Bíblia muitas vezes, mas ouvir seu filho falar sobre o céu, sobre Jesus e sobre sua irmã não nascida como se fosse algo natural e cotidiano, era algo que eles nunca poderiam ter imaginado. E, pouco a pouco, a história de Colton continuava a se desenrolar, transformando a vida de todos ao seu redor. As revelações de Colton continuavam a surgir nos momentos mais casuais. Ele nunca se sentava para contar tudo de uma vez. Em vez disso, os detalhes apareciam de forma inesperada, durante o café da manhã ou enquanto brincava com seus brinquedos. Uma noite, enquanto Todd o colocava para dormir, Colton olhou para ele com olhos inocentes e perguntou: "Papai, você sabe o quanto Jesus ama as crianças?" Todd foi pego de surpresa, mas respondeu com um sorriso: "Sim, filho, eu sei." Colton balançou a cabeça com seriedade. "Não, papai", insistiu. "Ele realmente ama as crianças. Ele me disse." As palavras do menino carregavam uma convicção que não vinha de algo ensinado na escola dominical, mas de uma experiência pessoal.
Todd sentiu uma onda de emoção que ele não conseguiu definir. Ele passou anos pregando sobre o amor de Jesus, mas ouvir isso de seu filho, que parecia ter experimentado esse amor de uma forma única, era algo profundamente impactante. Era reconfortante e ao mesmo tempo perturbador, um lembrete do mistério divino que eles só conseguiam vislumbrar por meio da fé. Sônia, por sua vez, ainda tentava processar tudo. Ela observava Colton atentamente, escutando cada vez que ele falava sobre o que havia vivenciado. Ele nunca hesitava, nem parecia estar inventando ou exagerando. Falava com a honestidade de uma criança, como se estivesse descrevendo um passeio no parque. Uma tarde, enquanto estavam sentados juntos na varanda, Sônia perguntou: Colton, o que mais você viu no céu? Os olhos do menino se iluminaram, e ele respondeu com entusiasmo: eu vi muitos animais. Havia todo tipo de cavalos, e eles tinham cores muito brilhantes. Jesus tinha um cavalo arco-íris, mamãe. Sônia sorriu com a imagem, tão cheia de maravilha e imaginação infantil. No entanto, havia algo na forma como Colton disse aquilo que a fez parar. Ele não estava descrevendo um sonho ou fantasia. Ele falava como alguém que realmente havia visto aquilo. Conforme os pais de Colton compartilhavam sua história com amigos próximos, a notícia começou a se espalhar. Na comunidade da igreja, as pessoas ficaram fascinadas e emocionadas com os relatos. Muitos haviam passado por perdas ou lutavam com dúvidas sobre a fé, e as descrições de Colton sobre o céu trouxeram conforto e esperança que eles não sentiam há anos. A ideia de que um menino tão jovem, sem a influência do ceticismo adulto, pudesse ter vislumbrado o além e voltado com uma mensagem de amor e segurança, tocava profundamente aqueles que ouviam. Contudo, nem todos estavam prontos para aceitar a história. O ceticismo começou a surgir, até mesmo entre pessoas que conheciam os Burpo há anos. Alguns colegas pastores de Todd ouviam educadamente, mas pareciam desconfortáveis, como se tentassem reconciliar os relatos de Colton com sua própria compreensão teológica. Outros sugeriram que tudo poderia ser um sonho vívido causado pela anestesia ou uma maneira infantil de processar o trauma que ele havia vivido. Houve até quem insinuasse que a imaginação de Colton, alimentada pelas histórias da Bíblia, poderia estar preenchendo as lacunas. Todd lutava com essas reações. Ele compreendia as dúvidas, afinal, ele mesmo havia enfrentado seu ceticismo no início. Mas ele também conhecia seu filho. Sabia diferenciar uma história inventada de algo que vinha de um lugar genuíno e inexplicável. Não era apenas os detalhes que chamavam atenção, era a forma como Colton falava, com uma sabedoria e calma que não combinavam com sua idade. Era como se ele tivesse envelhecido de alguma forma, carregando uma certeza tranquila que Todd nunca havia visto antes. Eventualmente, Todd e Sônia perceberam que precisavam compartilhar a história de Colton com um público maior. Não era uma questão de buscar atenção ou convencer ninguém. Era sobre passar adiante a mensagem que, acreditavam, havia sido dada ao seu filho. Decidiram escrever um livro, mesmo que isso fosse assustador. Todd estava acostumado a falar em público, mas colocar as experiências mais pessoais de sua família em palavras para o mundo todo era algo completamente diferente. Requeria um nível de vulnerabilidade que ele não esperava. O processo de escrita foi tanto catártico quanto desafiador. Enquanto revisavam cada parte da história, Todd e Sônia reviveram o trauma de quase perder Colton e as incríveis revelações que se seguiram. Eles riram, choraram e oraram juntos enquanto montavam o texto. Colton, agora um pouco mais velho, participou ativamente. Ele corrigia detalhes e acrescentava descrições. Não, papai, dizia ele, balançando a cabeça. Não era assim. Era mais brilhante. Havia mais luz. Quando o livro, intitulado O Céu é de Verdade, foi finalmente publicado, a resposta foi esmagadora. Ele rapidamente se tornou um best-seller, tocando leitores de todos os cantos do país e além. Pessoas de todos os tipos, cristãos devotos, agnósticos e até aqueles que já haviam desistido da ideia de uma vida após a morte, encontraram algo na história que as comoveu profundamente. Os Burpo nunca poderiam ter imaginado o impacto que sua história teria. Para eles, era mais do que apenas um relato extraordinário. Era um testemunho da fé, uma mensagem de esperança e um lembrete de que, por trás do véu da mortalidade, existe algo muito maior esperando por todos nós. As descrições de Colton, cheias de simplicidade e encantamento infantil, tornavam difícil ignorar sua história.
Ele não apresentava argumentos teológicos complexos ou tentava convencer ninguém. Apenas relatava, de forma direta e inocente, o que dizia ter visto, um vislumbre do céu, de Jesus e de um amor imensurável. Conforme a popularidade do livro crescia, a família Burpo começou a ser convidada para falar em igrejas, conferências e eventos comunitários. Colton, ainda tão jovem, se viu diante de centenas, às vezes milhares de pessoas, compartilhando sua experiência. Apesar da idade, ele não parecia nervoso. Falava com uma confiança tranquila que deixava as audiências em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele descrevia as cores, os animais, os anjos cantando e o amor avassalador que sentirá. Muitos na plateia choravam enquanto ouviam, murmurando orações de agradecimento ou segurando firmemente as palavras de Colton como se fossem uma tábua de salvação. Nem todos acreditavam, é claro. Sempre havia céticos. Em cada evento, algumas pessoas compareciam para questionar ou descartar a história como fantasia de uma criança. Mas Colton não argumentava nem tentava convencê-los. Ele apenas contava sua história, deixando que cada pessoa decidisse no que acreditar. Todd observava o filho com uma mistura de orgulho e espanto. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo menino que, tempos atrás, agarrava-se a ele com medo, e agora estava ali, compartilhando uma mensagem de esperança e amor que parecia vir de um lugar muito além de sua compreensão. Para muitos que ouviam Colton, a experiência era transformadora. Pessoas que haviam perdido entes queridos encontravam consolo em suas palavras, enxergando nelas um sinal de que seus amados estavam em paz, em um lugar cheio de luz e amor. Era como se uma porta tivesse sido aberta, oferecendo um vislumbre de um mundo que parecia ao mesmo tempo distante e profundamente reconfortante. Os eventos continuaram, e os Burpo perceberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Não eram mais apenas uma família simples de uma pequena cidade de Nebraska. Tornaram-se portadores de uma mensagem que transcendia o tempo e o espaço, uma história que trazia consigo esperança, fé e a promessa de algo maior além da vida terrena. A repercussão da história de Colton aumentou exponencialmente após a publicação do livro e a cobertura da mídia. O que havia começado como uma experiência pessoal e íntima tornou-se um fenômeno, capturando a atenção de milhões de pessoas. Para Todd e Sonia, isso foi um misto de bênção e desafio. Por um lado, eles eram profundamente gratos pelo apoio esmagador e pelas inúmeras cartas que recebiam de pessoas que encontraram conforto no relato de Colton. Por outro, enfrentavam uma onda de ceticismo e críticas que não haviam antecipado. No início, eram principalmente amigos e vizinhos que os procuravam com palavras de encorajamento. Pessoas da comunidade compartilhavam como a história de Colton havia renovado sua fé ou ajudado em momentos de luto. Uma mulher, que havia perdido o marido recentemente, disse a Sonia, com lágrimas nos olhos, que finalmente se sentia em paz, acreditando que ele estava em um lugar cheio de luz e amor, como Colton havia descrito. Estava orando por um sinal, disse a mulher, apertando o livro contra o peito. As palavras do seu filho eram exatamente o que eu precisava. Mas à medida que a história se espalhava além da cidadezinha, as reações tornaram-se mais complicadas. A mídia nacional começou a cobrir o caso, e a família Burpo foi convidada para entrevistas em grandes programas de televisão. Em talk shows, Todd e Sonia encontravam-se repetindo a história inúmeras vezes. Colton, ainda tão jovem, sentava-se ao lado dos pais, ouvindo em silêncio e respondendo com sua sinceridade característica quando lhe faziam perguntas. Ele falava de Jesus e dos anjos com os olhos arregalados de uma criança que realmente acreditava no que dizia. Com o aumento da exposição pública, no entanto, vieram as críticas. Céticos começaram a expressar suas dúvidas, especialmente em fóruns online e nas redes sociais. Alguns questionavam a autenticidade da experiência de Colton, sugerindo que ela poderia ter sido influenciada por sua criação em um lar profundamente cristão. É claro que ele viu Jesus, argumentavam alguns críticos. Isso é tudo que ele conhece desde que nasceu. É apenas a imaginação de uma criança misturada ao trauma da cirurgia. Outros apontavam para explicações científicas, citando estudos sobre experiências de quase morte e os efeitos da anestesia no cérebro. Eles argumentavam que as visões de Colton poderiam ser atribuídas a alucinações causadas por falta de oxigênio, e não a um verdadeiro vislumbre do além. Para Todd, que passou anos como pastor pregando sobre o poder da fé, lidar com esse nível de escrutínio público era um novo tipo de desafio.
Em seus sermões, ele sempre enfatizou a importância do testemunho pessoal, a ideia de que cada experiência com Deus era única e válida. Mas agora, enfrentando críticas de pessoas que nunca haviam conhecido sua família, ele lutava para encontrar as palavras certas. Sentia uma necessidade profunda de proteger Colton, que havia compartilhado sua história com tanta inocência e confiança, apenas para vê-la dissecada e questionada por estranhos. Sônia também sentia o peso das críticas. Ela sempre fora mais reservada, menos confortável com os holofotes. Nas noites silenciosas, quando estavam sozinhos, ela confessava seus medos a Todd. E se as pessoas acharem que estamos inventando tudo isso, sussurrava, sua voz cheia de ansiedade. E se acharem que só queremos atenção? Todd assegurava firme, tentando tranquilizá-la, mas ele próprio não conseguia evitar a preocupação. Nunca foi intenção deles transformar a história em um espetáculo. Eles apenas queriam compartilhar o que acreditavam ser uma mensagem divina, uma mensagem de amor, esperança e a realidade do céu. No entanto, mesmo em meio às críticas e dúvidas, a família continuava a receber testemunhos de pessoas tocadas pela história de Colton. Para Todd e Sônia, isso era um lembrete constante do porquê decidiram compartilhar a experiência em primeiro lugar, não para convencer, mas para oferecer esperança. O ceticismo não ficou restrito aos fóruns online. Em eventos públicos, Todd começou a notar uma mudança nas perguntas feitas pelas pessoas. Enquanto muitos ainda se aproximavam com lágrimas nos olhos, agradecendo por compartilhar a história, outros eram mais incisivos, às vezes até confrontadores. Em um evento de autógrafos, um homem perguntou diretamente: "Você não acha possível que as visões do seu filho tenham sido apenas um sonho ou que ele esteja dizendo o que vocês querem ouvir?" Todd ficou surpreso, mas tentou responder com calma. "Eu conheço meu filho", disse simplesmente. "Eu vejo como os olhos dele brilham quando ele fala sobre o que viu. Não é algo que ele aprendeu conosco, é algo que ele vivenciou." Apesar dos esforços de Todd em lidar com a crítica com serenidade, as acusações persistiam. Alguns sugeriam que a família estava explorando a experiência de Colton para ganhar dinheiro, especialmente depois que o livro se tornou um best-seller. A publicação trouxe uma segurança financeira inédita para os Burpo, permitindo-lhes pagar as contas médicas e fazer reparos necessários na casa. Mas as acusações feriam Todd profundamente. Ele sempre se orgulhou de viver uma vida humilde e honesta. Saber que algumas pessoas viam sua família como oportunista era doloroso. Enquanto isso, Colton permanecia, em grande parte, alheio à controvérsia ao seu redor. Afinal, ele ainda era apenas uma criança, mais interessado em brincar com os amigos e explorar o mundo do que em debate sobre a vida após a morte. Sua inocência era um consolo para seus pais, um lembrete do motivo pelo qual haviam decidido compartilhar sua história. Colton continuava a falar de sua experiência com a mesma convicção tranquila, sem se importar com a opinião de estranhos. Para ele, não era uma questão de acreditar ou não. Era simplesmente o que ele tinha visto. Certa vez, após uma entrevista particularmente difícil, na qual o apresentador insistiu em explicações científicas para experiências de quase morte, Todd voltou para casa exausto e desanimado. Ele encontrou Colton no quintal, brincando com um caminhão de brinquedo. A visão de seu filho, tão despreocupado e inocente, trouxe lágrimas aos seus olhos. Ele se ajoelhou ao lado do menino e o abraçou com força. "Estou orgulhoso de você, campeão", sussurrou. "Você tem sido tão corajoso." Colton olhou para o pai, confuso com a demonstração repentina de emoção. "Por que você está chorando, papai?" perguntou. Todd balançou a cabeça, enxugando as lágrimas. "É que, às vezes, as pessoas não entendem", disse ele. "Mas tudo bem. Nós sabemos a verdade, não é?" Colton assentiu, com uma expressão séria. "Sim, papai", respondeu. "Jesus me disse que é real. O céu é real." A simplicidade das palavras de Colton dissipou as dúvidas e medos de Todd naquele momento. Ele percebeu que não importava o que os outros pensassem. Os céticos poderiam questionar, os críticos poderiam duvidar, mas isso não mudava o que Colton havia visto e sentido. E certamente não diminuía o conforto que sua história trouxe a tantas pessoas que lutavam para manter sua fé. Com o passar do tempo, Todd e Sônia aprenderam a lidar melhor com as reações mistas.
Eles pararam de tentar convencer todos da veracidade da experiência de Colton e começaram a se concentrar apenas em compartilhar a mensagem de esperança que vinha dela. Perceberam que seu papel não era oferecer provas, mas sim contar a história e deixar que cada pessoa tirasse dela o que precisasse. Alguns encontrariam conforto, outros encontrariam dúvidas, e isso estava tudo bem. A função deles era ser os mensageiros, não os juízes. As cartas continuavam a chegar. Muitas delas vinham de pais que haviam perdido filhos, agradecendo aos Burpo por darem-lhes uma razão para acreditar que seus pequenos estavam seguros e felizes no céu. Sônia guardava essas cartas em uma caixa especial e as lia nos dias em que o peso das críticas parecia insuportável. Cada mensagem era um lembrete do impacto que a história de Colton estava tendo, muito além do que eles poderiam imaginar ou medir. Era uma prova do poder de uma mensagem simples, contada por uma criança, de que existe algo além desta vida. Um lugar cheio de luz e amor, onde somos todos acolhidos por algo maior do que nós mesmos. Para Todd, a experiência foi uma lição de humildade e fé. No início, ele sentiu que precisava defender a história de seu filho contra os céticos, provar sua veracidade sem deixar espaço para dúvidas. Mas, com o tempo, percebeu que essa não era sua função. Ele não precisava lutar todas as batalhas ou convencer cada crítico. Tudo o que precisava fazer era continuar compartilhando a história, confiando que ela chegaria às pessoas que mais precisavam ouvi-la. Ele sempre acreditou no poder do testemunho, mas agora entendia isso de uma forma mais profunda. Não se tratava de estar certo, tratava-se de oferecer esperança. Conforme a onda inicial de ceticismo diminuía, a família Burpo encontrou uma nova sensação de paz. Haviam enfrentado a tempestade de críticas e saído mais fortes do outro lado. Sabiam que sempre haveria pessoas que duvidariam, assim como sempre haveria aquelas que acreditariam. No final das contas, isso não importava. O que realmente importava era a história em si, a mensagem que foi dada a um menino e as vidas que ela tocou ao longo do caminho. Embora exaustos, Todd e Sônia se sentiam renovados enquanto a tensão começava a diminuir. O turbilhão de entrevistas, eventos de autógrafos e palestras havia cobrado seu preço, e eles ansiavam pela simplicidade tranquila de suas vidas antes da experiência extraordinária de Colton se tornar pública. No entanto, apesar dos desafios, encontraram um novo propósito. Entenderam que compartilhar a história de Colton fazia parte de suas vidas agora, uma missão inesperada que haviam aceitado de coração aberto. À medida que Colton crescia, tornava-se mais articulado sobre sua experiência. Ele conseguia descrever sua visão do céu com ainda mais detalhes, preenchendo lacunas e pintando um quadro vívido para aqueles que o ouviam. É um lugar de paz e beleza, dizia ele, muito além do que qualquer palavra pode descrever. Para os Burpo, essa história era muito mais do que um relato extraordinário. Era um testemunho de fé, amor e a promessa de algo maior esperando por todos nós. Colton descreveu o céu como um lugar onde tudo parecia estar repleto de luz, não apenas iluminado por um sol, mas brilhando com uma radiância interna que parecia quase musical em sua harmonia. Ele falou de flores que nunca murchavam, árvores que cantavam suavemente com o vento e anjos cujas vozes se misturavam em um coro celestial. A visão era tão brilhante e cheia de amor que trouxe conforto a inúmeras pessoas que ouviram sua história. À medida que Colton continuava a compartilhar sua experiência em público, os convites só aumentavam. Todd e Sônia tiveram que tomar decisões cuidadosas sobre quais eventos participar, tentando equilibrar as demandas de seu novo papel como contadores de histórias com suas responsabilidades em casa. Colton, que antes era um menino tímido, parecia se transformar quando falava sobre o céu. Ele se apresentava diante de grandes multidões sem medo, com uma voz firme e clara. Não usava linguagem complicada nem gestos grandiosos. Falava com uma honestidade simples que desarmava até os céticos mais endurecidos. Era como se estivesse apenas contando a um amigo sobre algo que tinha visto em uma excursão escolar. Um dos aspectos mais notáveis da história de Colton era como ela tocava pessoas de diferentes crenças e origens. A mensagem que ele trouxe não estava envolta em doutrinas ou debates teológicos, mas era universal, uma mensagem de amor e a promessa de um lugar melhor. Em um evento, uma mulher se aproximou da família em lágrimas, explicando que havia perdido seu filho em um trágico acidente no ano anterior. Eu estava tão zangada com Deus, confessou ela. Eu não conseguia entender por que ele tiraria meu menino. Mas, ao ouvir Colton falar hoje, sinto que uma pequena parte do meu coração foi curada.
Agora acredito que meu filho está seguro e feliz, como Colton descreveu. As palavras da mulher deixaram Todd sem palavras. Ele já tinha visto muitas pessoas responderem emocionalmente à história de Colton, mas, sempre que isso acontecia, parecia um milagre. Era um lembrete de que eles faziam parte de algo muito maior, uma história com o poder de alcançar os cantos mais profundos da dor humana e oferecer um fio de esperança. Todd percebeu que esse era o verdadeiro presente que haviam recebido, não apenas o milagre da sobrevivência de Colton, mas a chance de levar conforto a outras pessoas em seus momentos mais sombrios. Apesar do impacto positivo, o ceticismo nunca desapareceu completamente. Na verdade, parecia se tornar mais sofisticado com o passar dos anos. A história de Colton tornou-se tema de debates acalorados em programas de rádio, podcasts e fóruns online. Críticos analisavam cada detalhe, alguns acusando a família de fabricar toda a experiência em busca de fama e fortuna. Havia artigos inteiros escritos sobre os efeitos psicológicos de experiências de quase morte, propondo explicações neurológicas complexas para as visões de Colton. Apontavam estudos que sugeriam que o cérebro, quando privado de oxigênio, podia produzir alucinações vívidas que pareciam incrivelmente reais para quem as vivenciava. Sonia achava essas críticas particularmente difíceis de lidar. Antes de qualquer coisa, ela era mãe, e seu instinto era proteger Colton de qualquer coisa que pudesse machucá-lo. Ela se preocupava com como todo esse escrutínio poderia afetá-lo à medida que crescesse. Será que ele começaria a duvidar de sua própria experiência? Será que sentiria a pressão de se defender das acusações de pessoas que nunca o conheceram? Em seus momentos mais silenciosos, ela orava por força, pedindo a Deus que os guiasse nessa jornada confusa e, muitas vezes, dolorosa. Colton, no entanto, parecia imune ao barulho do mundo exterior. Continuava vivendo sua vida com a mesma admiração infantil de sempre, mesmo enquanto crescia e se tornava adolescente. Ele jogava esportes, passava tempo com amigos e adorava estar com a família. A história de sua visita ao céu fazia parte de quem ele era, mas não o definia completamente. Ele não proclamava isso a todos que conhecia, mas, quando perguntado, compartilhava o que viveu com a mesma honestidade simples de quando era pequeno. Com o passar dos anos, a família Burpo encontrou uma nova forma de normalidade. Ainda recebiam cartas e convites, mas aprenderam a dizer o não quando necessário, concentrando-se na vida que construíram juntos. Todd voltou aos seus deveres na igreja, e Sonia continuou seu trabalho na escola local. Encontraram alegria nos pequenos momentos do dia a dia, jantares em família, noites de cinema e passeios ao lago. Era nesses momentos simples e tranquilos que se sentiam mais gratos, lembrando-se do milagre que receberam. Em uma noite de verão, enquanto o sol se punha no quintal, Todd e Colton sentaram-se juntos, observando o céu mudar para tons de rosa e laranja. Você se lembra de tudo o que viu no céu? Todd perguntou suavemente, sem querer pressionar, mas curioso para saber se as memórias haviam desaparecido com o tempo. Colton assentiu, com os olhos distantes, como se estivesse olhando para um lugar bonito e distante. Eu me lembro, respondeu calmamente. Eu me lembro da luz e de como tudo era tão quente e seguro. E eu me lembro de Jesus. Ele olhou para o pai e sorriu. Ele era tão gentil, papai. Ele me amava tanto. Todd sentiu um nó na garganta. Ele já tinha ouvido Colton dizer essas palavras dezenas de vezes, mas elas ainda o emocionavam profundamente. Ainda o enchiam de um senso de admiração e gratidão. Naquele momento, Todd percebeu que a história de Colton nunca foi sobre provar nada a ninguém. Era sobre o amor que seu filho havia experimentado, um amor tão puro e completo que deixou uma marca indelével nele. Era sobre a fé simples e inabalável de uma criança diante dos mistérios mais profundos da vida e da morte. Para os Burpo, a jornada nunca foi sobre convencer o mundo de que o céu existia. Foi sobre compartilhar o presente que receberam, um pequeno vislumbre de algo maior. Foi sobre oferecer uma mensagem de esperança a um mundo que tantas vezes parecia sombrio e incerto. Eles aprenderam que não podiam controlar como as pessoas recebiam sua história. Alguns acreditariam, outros duvidariam, e isso estava tudo bem. Seu papel era simplesmente serem fiéis à mensagem, confiando que ela chegaria às pessoas que mais precisavam ouvi-la. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Todd colocou o braço em volta de Colton. Eles permaneceram em silêncio,
O tipo de silêncio confortável que só surge de uma compreensão profunda e não verbal. Não precisavam de palavras para expressar o que sentiam. Ambos sabiam que faziam parte de algo extraordinário, algo que ultrapassava os limites do entendimento humano. E sabiam que, não importando o que o futuro reservasse, continuariam a compartilhar sua história, uma pessoa de cada vez, confiando que a luz que Colton viu no céu ainda brilhava, guiando-os adiante. No final, era isso que importava: fé, amor e a crença inabalável de que o céu é real. Se você se sentiu tocado por essa história e quer saber mais, ou se deseja compartilhar sua própria experiência, convidamos você a entrar em contato conosco. Acreditamos que histórias como essas têm o poder de transformar vidas, trazer conforto e fortalecer a fé. Não deixe de comentar o que achou e, se achar que essa mensagem pode inspirar alguém que você ama, compartilhe. Juntos, podemos espalhar mais luz, esperança e amor pelo mundo.